cultura oriental a gente fala que aí é o primeiro chakra, o nosso primeiro centro de energia. Então tem uma linha que sobe do centro do períneo ao topo da cabeça no centro. E tem uma outra linha que liga uma axila à outra. E a interseção entre essas duas linhas, então, é um ponto no centro do seu peito, do qual também na cultura oriental é chamado de quarto chakra, que seria o centro do coração. Esse quarto chakra está muito ligado à nossa capacidade humana de empatia, de compaixão, e também é o ponto onde divide o humano do espiritual. Então, nesse pontinho no centro do peito, você vai só respirar e levar uma atenção bem relaxada e começar a ficar receptivo. Esse é um espaço do coração, é um espaço feminino de receptividade, de aceitação. E ficando receptivo, você pode sentir ou perceber então que a energia que está ao seu redor começa a entrar pelo centro do peito. E devagar então você pode começar, a partir do centro do seu peito, a projetar a sua energia, imaginando que do centro do peito ela cresce e você vai incluir nessa projeção e no espaço do seu coração o seu corpo todo. Trazendo para dentro desse espaço do coração, através dessa projeção, todo o seu corpo. E aí você expande mais e você começa a incluir as pessoas que estão nessa sala. E aí você deixa crescer mais, você inclui toda essa sala. Sem esforço, de forma bem natural e relaxada. E você expande mais, você inclui o espaço lá fora. A natureza, as plantas, as árvores. E todo esse espaço da UNB. E respirando de forma profunda, você vai devagarzinho voltando a sentir o seu corpo na cadeira, os pés no chão. Fazendo 3 respirações profundas e depois, então, abrindo os olhos devagar. Ok. Para as pessoas que chegaram depois, sou Virem, essa é a Vidya. A gente vai falar sobre o tema de Tantra e relacionamento consciente hoje. Vai funcionar da seguinte maneira: ela primeiro vai falar sobre o Tantra, depois eu vou falar sobre relacionamento, e no final a gente abre um espaço para perguntas, então, tá bom?
Boa tarde. Também quero agradecer o convite do Eric, do GETAP e a presença de todos vocês aqui. Para a gente é um grande prazer poder compartilhar sobre esses temas, que é o foco do nosso trabalho. Na verdade, são temas que a gente desenvolve assim, de forma integrada. A gente oferece workshops de Tantra e grupos semanais, às quintas-feiras, de relacionamento consciente. Um a gente foca mais a questão da sexualidade, o outro mais o relacionamento mesmo, as questões que envolvem o relacionamento. Mas a gente vê de forma bem integrada. Só que por uma questão didática, cada um vai falar uma parte. Então, vou começar falando sobre o Tantra, que é um tema que desperta sempre muita curiosidade, porque a maioria das pessoas já ouviram falar sobre o Tantra e sempre tem uma associação com a sexualidade. Na verdade, o Tantra, ele é muito mais do que, vamos dizer, a sexualidade tântrica, que faz parte realmente a gente abordar também a sexualidade de uma forma tântrica. Mas o Tantra, ele é um caminho muito antigo da Índia, e que, assim, em síntese, ele vem trazer para a gente assim, essa unidade, para que a gente possa assim, realmente viver a vida com essa unidade do feminino, do masculino, do corpo, do espírito, da sexualidade, do divino, sem essa divisão, sem essa polarização que a gente foi tão condicionado, bem e mal, isso é feio, isso é bonito. Então, assim, o Tantra, ele é um convite para a gente realmente viver essa unidade. E por isso que a sexualidade é abordada, para a gente realmente conectar com o divino da sexualidade também. Então, na Índia tem vários templos tântricos que eles têm lá várias posturas de Shiva e Shakti, que são as divindades masculina e feminina, em ato sexual. A gente vê vários templos muito bonitos, são verdadeiras obras de arte. E que isso é uma forma também dessas tradições antigas, não só na Índia, mas em outras culturas, de mostrar o aspecto divino do sexo, que é o que gera a vida. Nós nascemos através do sexo. Então isso é uma forma muito inteligente de já conectar a cultura com todo o respeito pela sexualidade. E eu gosto de começar com essa frase do Osho. O Osho é um mestre indiano, é um mestre espiritual, filósofo, que deixou muito legado, muitos livros sobre vários temas, e o Tantra foi um dos que ele também aprofundou muito. Então, o amor é a transformação da energia sexual. O florescimento do amor e da meditação vem da semente do sexo. Então, é interessante porque até se você for ver os chakras que nós temos, os 7 chakras, isso é entendido que os 3 primeiros chakras têm relação com a nossa parte animal. Primeiro, segundo, terceiro. Nossa parte mais instintiva, de vitalidade, sexualidade, sensualidade, poder pessoal, agressividade para poder ir atrás do que a gente quer. E no 4º chakra é a ponte entre esses 3 primeiros e os outros 3 superiores, que é onde a gente humaniza, que é realmente o que a gente fez nessa meditação agora, de incluir tudo, que tem as qualidades da empatia, da compaixão, da compreensão, do amor, da capacidade de amar. E os 3 últimos, que é a busca que a maioria dos seres humanos tem, que é a busca da transcendência, da espiritualidade. Então, a semente mesmo do amor e da espiritualidade está nos primeiros chakras. Aqui é a semente. Só que o Osho sempre dizia, não fique só na porta, né? Aqui é como se fosse um portal. Entre, atravesse e vai florescendo essa sexualidade em amor e em oração. Então essa seria assim, a essência do Tantra, mas sem negar a sexualidade. Se você negar, é o que acontece na nossa cultura, que há muita negação do nosso lado animal, como se fosse uma coisa ruim. Na verdade, é o nosso lado da vitalidade,
do lado instintivo. E aí se criou uma sociedade muito com falsa moral. E aí quando você nega essa energia vital, ela vai se expressar de forma distorcida. E a cultura, na cultura moderna, tem muito isso, que é a violência, o fanatismo religioso, a pornografia, a perversão de toda forma. E isso vem da distorção e da negação dessa energia básica. Então, o Tantra é um convite para a gente aceitar e incluir isso tudo para florescer. Então, a palavra Tantra, né, ela tem a divisão Tan, liberação, e Tra, expansão. E aí também pode ser tecido. Essa palavra também tem esse sentido, porque tudo está interconectado, como se fosse uma grande trama, teia da vida. E, em essência, é um caminho de aceitação, um caminho de dizer sim para a vida e de caminhar de forma natural e espontânea. O que hoje, assim, o contrário do que a gente vive na sociedade, que as pessoas, a maioria, estão vivendo de forma mecanizada, robótica, né? A espontaneidade, o natural, ele não é bem aceito. Isso começa desde a criança, que ela é reprimida na sua forma espontânea de se expressar. Então, é um caminho que oferece essa oportunidade de a gente integrar o mundano com o sagrado, a sexualidade com o divino. E a sexualidade é apenas um aspecto do Tantra. O Tantra é um caminho de vida, como eu falei, né? De ser, de descobrir o sagrado no ordinário, honrando profundamente esse espaço natural do ser. A arte da transcendência, da aceitação, de estar no coração, de estar na presença. O mais importante do Tantra é realmente a gente criar esse espaço no coração. E o nosso coração, ele foi muito ferido por todos os traumas, a educação que a gente recebeu, muitos bloqueios. E aí, às vezes é difícil para a gente também abrir o coração. Assim, normalmente a gente se protege. Então, o nosso trabalho, ele tem uma essência terapêutica. A gente tem formação energética, em terapias corporais. Então, tem todo um trabalho para poder desbloquear o corpo e criar mais espaço interno para que a gente possa estar nesse estado de presença, nesse estado de receptividade. Esse é o motivo, por isso que eu até estranhei que eu tirei esse aqui. Eu não sei se vai ser. Deixa eu ver. Bem. Então, esse aqui é a imagem do quarto chakra, tá? Só porque a gente tem cada chakra tem a sua figura, é um centro, é uma roda de energia, e a gente trabalha isso na prática, nas vivências, nas dinâmicas. A gente trabalha a respiração, o movimento, integrando o primeiro chakra com o quarto chakra. E Tantra, então, é esse caminho da aceitação e do caminho da presença no coração. E essa palavra aceitação, às vezes, é muito mal compreendida. Aceitação não é uma passividade, mas é algo assim até ativo mesmo, de você acolher, de você aceitar o que é. Porque só aquilo que você aceita é que tem condições de transformar. Não quer dizer que, por exemplo, assim, você está vendo a situação do país que não está boa. Você aceita primeiro. Não quer dizer que você, vou aceitar, eu não vou nem me importar e eu estou alheio a isso. Não é isso. Você primeiro aceita. Que é assim. Inclui isso no seu coração. Aceita, e aí você pode, a partir disso, vir alguma ação sua positiva e construtiva. Entende? E isso, sim, estou falando para fora. Mas o principal é a aceitação dos nossos aspectos sombrios. Começa por aí. Então, se a gente tem algo que a gente não gosta na gente mesmo, o primeiro caminho é aceitar. Até porque o que a gente tem de distorção, de sombra, na verdade também faz parte, é uma parte nossa. A nossa essência, ela é pura, ela é consciência pura. E ela é luz pura. Então, se a gente conectar com a essência, fica mais fácil também a gente aceitar esses aspectos sombrios e eles vão ser transformados naturalmente. Só dessa aceitação.
por que o Tantra? Por que o Tantra hoje seria um caminho assim revolucionário? Eu considero assim um caminho realmente transformador para o momento atual, mais do que nunca. Sempre foi importante, mas mais do que nunca. No aspecto individual, porque a maioria das pessoas perdeu essa conexão do sagrado com o sexo. Então, de um lado tem muita repressão, né? E do outro lado tem a perversão. E essas duas coisas estão interligadas. A gente nem dá para falar assim, será que hoje em dia as pessoas estão realmente liberadas sexualmente? Não sei. Dentro da visão do Reich, foi um grande psiquiatra que contribuiu muito nesse tema da sexualidade, escreveu o livro A Função do Orgasmo, ele não veria dessa forma, porque o ser liberado sexualmente não quer dizer que a pessoa tem vários encontros fácil, né? Não é isso, ser liberado sexualmente, seria realmente viver a sexualidade, liberar essa palavra, né? Liberar realmente com plenitude. Agora, se às vezes essa busca frenética ou a falta de discernimento ou mesmo a perversão na verdade, fruto da repressão sexual. Então, a gente não sabe realmente se há uma verdadeira liberação. Talvez haja mesmo uma repressão muito grande por todo o nosso condicionamento. E aí é uma tentativa de compensar isso, fazendo o sexo ficar bem banal. E ele fica tão banal, que muitos homens acabam viciando em pornografia e eles ficam até impotentes. Você vê que sempre o extremo leva ao outro, né? A repressão leva a pornografia leva a impotência. E assim vai. Então, assim, porque na verdade não há uma liberação realmente de fato. Isso é uma das razões que a gente pode se beneficiar dessa abordagem do Tantra. Mas tem outra razão também que eu vejo que no mundo atual a força de Thanatos, do princípio da morte, está muito presente. Né, Eric? Muito presente. Assim, destruição, a destruição assim, o tempo inteiro. Então, o princípio de Eros é assim, essencial no momento, que a gente se conecte com essa força de Eros, porque é a força da vida e é a energia mais próxima do amor. Quando você está encantado, né, por alguém te desperta essa energia, não é só o desejo físico por alguém, mas é algo maior, que você quer conhecer aquela pessoa, você quer se revelar para aquela pessoa, que a gente chama apaixonado. É o princípio desse eros, de encantamento, ele é essencial hoje, e não só em relação à paixão pelo outro, mas a possibilidade de viver esse eros, de tornar a vida mais criativa. A gente realmente está encantado pela vida, de ver beleza, de ver encantamento. Então, nunca foi tão importante a gente alimentar o princípio de Eros como no momento atual, porque senão a sociedade vai entrar realmente no processo, e cada vez isso está mais forte, de autodestruição e depressão, tentativa de suicídio, uma série de coisas que a gente tem visto por aí, porque é muito princípio de morte e destruição. Então, que bom que a gente tem essa outra possibilidade de nos conectar com o princípio de Eros. O Tantra é muito um chegar em casa. O nosso corpo é a nossa casa. Então, numa sociedade que a gente é muito dividido e que a mente é super valorizada, o intelecto, o conhecimento, não é assim? Ainda mais quem está na universidade sabe bem disso, não é? Que isso é bem valorizado, e às vezes as pessoas vão ficando tão nessa dimensão da mente, não que seja ruim a ciência, o conhecimento, tudo é maravilhoso, usar a mente a serviço para produzir algo bom, mas quando há um desequilíbrio disso, o corpo fica esquecido. Então, a respiração é superficial, as pessoas não têm mais o fechar os olhos e olhar para dentro, ou se contemplar, ou dar uma pausa, ou, enfim, olhar nos olhos. Porque às vezes olhar nos olhos é só dizer assim, eu me importo com você, eu estou te vendo, eu estou te ouvindo. É algo tão simples, mas muitas vezes a gente está tão na mente, a gente está tão envolvido, identificado com os pensamentos, que estar no corpo às vezes
é raro para a maioria das pessoas. Então, o trabalho que a gente faz traz muito assim para o corpo. E não é o corpo somente o corpo físico, mas todo o corpo energético. É como se fosse uma corporificação dentro da consciência e a espiritualização desse corpo. Então, viver todas as dimensões sutis, isso está aí disponível, é fácil, só que a gente precisa parar para dar esse tempo para a gente explorar essa experiência. Então, no Tantra tem todo esse entendimento que a gente tem os chakras, os nadis, os campos sutis. No taoísmo, né, tem esse entendimento da anatomia sutil dos meridianos. Então, tudo isso, o Oriente estudou bastante sobre esses corpos sutis, mas tem estudos também no Ocidente sobre esses corpos, a aura humana, como se divide, como se conecta, as ondas cerebrais, como é que o cérebro ele se modifica a partir da prática da meditação. Enfim, hoje também a ciência está pesquisando mais sobre isso. Então, é todo um resgate, um voltar para casa, que é o nosso corpo, o nosso templo. Sobre, contextualizando assim, o Tantra, a sexualidade, vendo assim, a questão do patriarcado, das tradições antigas, é interessante a gente observar que o Reich explorou muito também, ele fala muito sobre isso, que é como que a repressão sexual está completamente fruto do patriarcado, da exploração do outro, do capitalismo, da economia, da política e tal. Então, e nesse sistema a gente vê todo tipo de distorção e loucura, que é a negação do prazer da mulher, o machismo, enfim, todo tipo de conflito, inclusive, entre homem e mulher, entre a dominação, a tentativa de dominação do homem sobre a mulher, e que causa todo tipo de sofrimento e conflitos, inclusive conflitos macro mesmo no sistema, na cultura, a violência, as guerras e tudo mais. E nas tradições antigas, a sexualidade que era mais natural, mais espontânea, não existia repressão nem a falsa moral. Então as pessoas viviam de forma mais espontânea. O Reich até coloca que é muito importante a educação sexual das crianças e adolescentes, né? No caso, assim, os pais entenderem, né? Não é você educar uma criança que é natural, mas você entender como é a sexualidade da criança e você apoiar o adolescente na busca natural disso. Porque quando isso é rompido, isso já começa a criar a distorção e a negação, isso já vai gerar uma série de problemas psicológicos na vida adulta. E no Tantra a gente vê que a gente tem essa oportunidade de ver com mais inocência a sexualidade, com mais naturalidade. E é interessante porque todas as religiões colocam a mulher como um empecilho. Quando um cara quer ser monge, quer meditar, então ele precisa evitar o contato com a mulher, que a mulher é uma tentação. E o Tantra é o único caminho, se você for ver, o único caminho mesmo, interessante isso. Todos os caminhos que você pode ver, Zen, Taoísmo, que o sexo pode ser um caminho para a iluminação. Nenhuma religião, nenhum outro caminho fala isso. Interessante. Todos eles, né? Falam o contrário e abolem a sexualidade, como se a sexualidade fosse algo assim errado. Como assim? Se a gente nasceu do sexo, como se fosse algo errado. E aí isso é toda uma distorção. E já no Tantra, o sexo precisa ser vivido de forma inocente, natural e florescer no coração e florescer em oração. Ele precisa ser visto como sagrado. Inclusive os órgãos genitais, você vê lá na Índia, né, o Linga, Shiva e a Yoni, que é o órgão da mulher, eles sempre estão nos templos. Os templos têm o órgão do homem dentro é um símbolo, assim, você vê, né? O Linga e a Yoni. Muito interessante, em todos os templos, porque é sagrado isso. Não tem nada errado.
Então é uma possibilidade no Tantra de realmente o homem e a mulher se empoderarem ambos e realmente ir além desse conflito, dessa guerra que existe, dessa tentativa de dominação e também dessa frustração até de não viver o sexo como ele poderia ser vivido, de forma mais plena. Então a energia sexual não só para o Tantra, mas no taoísmo, que é também a tradição que vem da medicina chinesa, lá da antiga China, fala que o segredo da alquimia é a transformação da energia sexual em energia espiritual. E isso é a fala de um grande mestre, que é famoso, autor de vários livros, Mantak Chia, que ele também aborda da mesma forma que o Tantra, como uma semente. Então, se a pessoa nega aquilo, ela vai tender a ter menos saúde, menos vitalidade, depressão e vários outros problemas. O Lowen foi um outro psiquiatra discípulo do Reich, e ambos também deixaram um legado assim, muito bom e importante sobre essa abordagem da sexualidade, sobre a energia de Eros, sobre a função do orgasmo. E a gente vê que tem uma convergência para o Tantra, porque eles viam a expressão plena da sexualidade não como algo só físico, mas realmente como algo muito maior. Tanto que Reich ele atendia as pessoas e ele tinha sempre essa teoria que a neurose e a peste emocional tinham uma raiz na repressão sexual. E aí só que ele foi ver que as pessoas tinham vida sexual. Quando ele foi atender as pessoas no centro de saúde, educação sexual, mas as pessoas têm vida sexual. Então a questão é outra, não é se a pessoa tem ou não vida sexual, é a qualidade com que essa pessoa troca com o outro. Aí ele começou o trabalho de leitura corporal, de observação da respiração, de toque. Foi o pioneiro da psicossomática. Infelizmente isso não é reconhecido na academia, mas o Reich foi o pioneiro da psicossomática. Ele começou a perceber que a pessoa tinha tantas couraças no corpo, tantas tensões crônicas, que era muito difícil para a pessoa realmente ter uma resposta orgástica plena. Então, tudo bem, a pessoa fala, eu tenho relação 3 vezes por semana, isso para ele já não significava mais nada. Ele tinha que realmente ajudar a pessoa a se libertar daquelas tensões crônicas. Pronto. E ele falava de orgônio, que é a energia básica que os chineses falam Qi e os indianos Prana, que ele fez estudo profundo sobre essa energia, inclusive até criou acumuladores de orgônio. Então, isso aqui são os slides que eu gosto de colocar, porque tem gente que pergunta, mas e essa questão da não ejaculação? O que dizem, né, as pessoas que trabalham com Tantra? Então, assim, o Osho, até aquele grande casal que fez aquela pesquisa ampla sobre a sexualidade, Master Johnson, né? Então eles também falam sobre isso, e o Mantak Chia e vários outros falam que realmente a ejaculação não é o orgasmo masculino. O homem pode ter o orgasmo seco sem ejaculação. Mas não se trata de uma receita, a gente nem gosta a gente nem trabalha essa questão de... não existe no Tantra isso, uma receita que você, toda vez que for transar, não vai ter ejaculação, não existe isso. Mas eu gosto de falar porque é algo que é abordado por esses mestres, porque é um condicionamento também que o homem acha que sempre ele tem que ejacular. E isso cria uma ansiedade, cria até para ele uma ansiedade também de desempenho dessa forma. Então, segundo esses mestres, assim, o homem poderia assim, realmente se abrir para experimentar outro tipo de orgasmo, que não precisa ejacular, porque ele perde muita energia, perde essência, porque é muita substância que ele perde. E ele explorar também uma sexualidade junto com a mulher de forma mais feminina, porque o Tantra tem essa qualidade feminina. A mulher, ela valoriza, tem mais facilidade com isso, de ter as preliminares, dessa dança. Então, porque se isso é possível, então por que não? Então não se trata de uma regra, mas de uma possibilidade, que a pessoa possa ter também orgasmos secos, intercalados
com a ejaculação. Mas para isso, aí é um gráfico do Matakshia, ele fala que é importante a pessoa evitar o ponto de não retorno, porque o ponto de não retorno seria quando a pessoa tem uma excitação tão grande que não tem jeito, aí ela vai ejacular. Então, evitar esse ponto de retorno seria a pessoa ir cultivando, ela ia assim, cultivando essa serenidade, esse relaxamento no ato sexual. Parece uma coisa estranha para quem nunca ouviu falar isso, mas é possível a pessoa permanecer com desejo, inclusive até aumentar o desejo, mas ela também está cultivando essa conexão com o coração, com a outra pessoa, com o olhar. Naturalmente, ela não vai nesse ponto do não retorno. Porque quando o sexo é só físico, aí a pessoa rapidinho ela vai, né? Mas aí ela pode perder essa oportunidade de ter uma resposta mais ampla. Próximo. Aí esse gráfico mostra a possibilidade de orgasmos múltiplos que Matakshia fala para mulheres e para homens, quando a troca não vai naquele ponto de retorno, né? O primeiro, aquela bolinha preta, o primeiro gráfico, a pessoa iria para aquele ponto, a energia cai. Agora, se ela vai subindo, é como se fosse assim, ondas orgásticas que vão só crescendo, se expandindo. Quer dizer, uma outra possibilidade. Próximo. Então, o caminho do Tantra, ele propõe essa interação das energias masculinas e femininas, física e ao mesmo tempo espiritual, de uma maneira prazerosa e sagrada, espontânea e consciente. É incrível isso, né? Porque é tudo incluído, tudo integrado. Então, isso é muito importante que hoje fala também, porque é espontâneo. Não tem assim, eu vou transar assim, vou transar assado, vou fazer assim. Não, isso vai surgindo, isso vai sendo espontâneo. As pessoas vão se descobrindo juntas, essa abertura, porque o condicionamento já existe, então agora é buscar sair desse condicionamento para um caminho mais natural. E aí, com essa possibilidade de ter orgasmos múltiplos e de estar cultivando essa energia feminina na hora da troca sexual, é possível que haja essa elevação da energia, essa circulação da energia nos outros chakras, pelo corpo todo, o que gera mais saúde, inclusive para os órgãos. Porque se for só esse sexo mais animal, mais rápido, sempre, né? Porque uma vez ou outra está tudo dentro do contexto da vida, mas sempre dessa forma, há um desgaste da vitalidade, tanto do homem quanto da mulher. E eu gosto também muito dessa frase do Lowen, um psiquiatra também maravilhoso, que criou a bioenergética, e ele tem livros também sobre esse tema, que ele fala que não existe essa dicotomia, a pessoa espiritualizada e a pessoa que tem a sexualidade viva. Inclusive, essas pessoas, né, não tive o prazer de conhecer, mas ouvi relatos que o Reich, a Eva Perracos, eram pessoas muito sensuais, assim, que transmitiam muita vitalidade, que todo mundo se sentia atraído por elas. E são pessoas muito espiritualizadas. Na verdade, não há essa dicotomia, muito pelo contrário. Então, numa pessoa não neurótica, a sexualidade contribui para a espiritualidade e vice-versa. A expressão espiritual do amor pode ser satisfeita sexualmente, uma modalidade convoca a outra e a torna mais significativa. Então é isso. Mas não é uma sensualidade vulgar, não é algo apelativo na máscara, não é isso. Porque tem uma sutil diferença, mas é a pessoa que tem tanta vitalidade, tem tanto espaço interno para compartilhar, que ela naturalmente emana essa energia sexual. E ela está conectada com a espiritualidade ao mesmo tempo. E o que os tântricos, mestres tântricos propunham num passo adiante, você, depois de viver a sua sexualidade plenamente, pode chegar um momento que essa energia se acende mesmo para cima e você está
que eles falam, o gesto, o grande gesto, Mahamudra, em sânscrito significa o grande gesto, que você está sentindo êxtase e como se estivesse fazendo amor com toda a existência. Que seria o estado de iluminação, do despertar, e que a pessoa já tem tanto essa satisfação, tanto essa expansão do coração e tanta conexão com todo, que o sexo já não tem aquele apelo tão grande para essa pessoa. Entende? Não é que a pessoa nem precisa fazer celibato, porque celibato já é um fazer, né? Eu vou fazer. Não precisa, ela já... Por que a gente busca tanto o outro, tanto a gente busca o sexo? Porque naquele momento do sexo, você pode, por um instante, ter uma sensação, um gostinho do que é ser um com outra pessoa, do que é ficar um pouquinho sem o seu ego, um pouquinho sem sua mente. E isso é tão atrativo, obviamente, porque a gente busca a unidade, que a gente vive no estado constante de se sentir separado. Isso nos traz tanta frustração, tanto vazio. Então, para aquele instante, você sente, uau, estou em fusão. E né, sua mente desaparece, seu ego, é aquele momento. Mas quando a pessoa acende essa energia, desperta, que os orientais falam, essa pessoa despertou, é o mestre iluminado, como foi o Osho, hoje tem Muji e vários outros, essa pessoa já está nesse estado. Não quer dizer que ela não vai ter vida sexual, também ela pode ter, mas só que esse estado é tão, assim, já pleno, que o sexo é menos apelativo para a pessoa, né? Não é aquele interesse mais. É interessante, porque é um florescer mesmo, que os tântricos falam, do sexo para o amor, do amor para a oração. Esse eu já falei? Tá. Então aí são só depoimentos, então já encerrei. Olha, foi pontual, 25 minutos. São alguns depoimentos que a gente tem vários, depois eu não posso passar meu site, tem lá vários depoimentos, os depoimentos são muito gratificantes. A gente tem centenas de pessoas que fizeram nossos workshops, que a gente está desde 2013 promovendo. E é muito gratificante para a gente, porque tem gente que faz o Tantra parte 1, quer fazer de novo, e depois de novo faz o 2, aí quer repetir. E esse da Semana Santa está esgotado. Aqui até tem as datas, se vocês quiserem fotografar. Depois passa. Tá. No início não tem. Tá. Depois o Beren vai falar das datas. Tá? E as perguntas ficam para depois. Obrigada. Ok. Bom, essa é uma outra parte do trabalho que a gente faz, que chama relacionamento consciente. A gente acredita que a intimidade sexual é muito importante, mas que a intimidade emocional, como a gente está com o outro, com as nossas feridas de infância, como se comunicar, como se relacionar de maneira autêntica e de maneira efetiva e afetiva, também é muito importante, né, dentro de um relacionamento. Essa frase do Osho, gosto muito dela. Ele fala assim: assim que se aceitar tal como é, o medo da intimidade desaparecerá. A gente acha que intimidade às vezes é tempo de relação com uma pessoa, né? 30 anos de casado, 5 anos de namoro. E na verdade, intimidade é o tanto que o outro te conhece de verdade. Então, tanto que você se expôs, ficou vulnerável, suas fragilidades, seus medos, suas dificuldades. Então, quando você aceita essa parte, você mostra ela, você perde o medo da intimidade, né? A gente muitas vezes troca de relacionamento, vai para um, para outro, na maioria das vezes por medo de se abrir, de ficar vulnerável, de mostrar aquilo que você tem medo. Então essa frase para mim é bastante significativa. Bom, esses autores, eles são pessoas com quem a gente estuda, né? Eles dão trabalhos de relacionamento ao redor do mundo. E essa parte eu gosto de ler ela muito porque ela é realmente um resumo muito interessante. Há uma parte de você que está principalmente preocupada em conseguir o que quer e não leva em consideração os sentimentos e as sensibilidades da outra pessoa. Essa parte de você é chamada a criança interior. É realmente um adulto regredido se comportando como uma criança. Quando você é tomado por essa parte, pode ficar reativo, exigente, autoindulgente, defensivo,
temperamental, retraído, emotivo, raivoso, violento, suplicante, vingativo, controlador, manipulador, julgador, crítico ou deprimido, desmoronado ou resignado. Ela pode até se mostrar no cuidado quando a criança disfarçada de adulto comporta-se responsável e cuidadosa, mas no fundo quer ser cuidada. Você muitas vezes não percebe quando é tomado pela criança interior, porque isso é muito convincente, automático e inconsciente. Assim como em tudo que falamos até agora, sua vida sexual provoca essa parte de você fortemente, e é bom saber mais sobre ela. Então, dentro dessa teoria, existe uma parte nossa, interna, que está presa ao passado, à nossa infância, a gente chama de criança emocional. Quando a gente vai se relacionar afetivo ou sexualmente, a gente leva essa parte junto com a gente. E a criança, se você vê uma criança, ela não tem espaço para sentir frustração, não existe depois. A criança, ela quer uma coisa e ela quer naquele momento, né? É natural. Então, por exemplo, se você vê uma criança no shopping e ela está com o pai e a mãe, eles passam na frente de uma loja de doce e ela começa a espernear, eu quero doce, doce. E o pai fala, não é bom para você, ou você já comeu, ou depois a gente te dá um doce. E ela começa a fazer birra, a espernear na frente de todo mundo e a chorar. Então ela não entende o não e ela expressa de uma forma reativa. Ela reage às circunstâncias da vida sem conectar com o espaço interno, sem ter a capacidade de conter os seus sentimentos. E a gente leva isso para os nossos relacionamentos, né? Muitas vezes qualquer coisa que incomoda, a gente é reativo, a gente se comporta de forma automática. Então, o que acontece que dispara essas reações da nossa parte mais imatura, emocionalmente infantil? Existem diversas coisas que acontecem numa relação, não só relacionamento afetivo sexual, mas com a família, no trabalho também. E a gente chama isso de disparos ou gatilhos. Então, por exemplo, você ser atacado, ser invadido, interrompido, criticado ou julgado, sentir desvalorizado, desconsiderado ou rejeitado pelo outro, ser sensível às necessidades e expectativas do outro. Então você sentir realmente que a outra pessoa tem muita expectativa sobre você, uma demanda muito grande, emocional ou física. Projeções, ver no outro qualidades que não aceita em si mesmo. Comparar-se desfavoravelmente com outras pessoas. Medo de perder algo, medo de ser abandonado, ou sentir-se incomodado e pouco à vontade. Então, esses são exemplos de coisas que podem fazer disparar essa minha parte. Então, acontece um gatilho, eu me senti desvalorizado, por exemplo, e essa minha criança já fica ativada. E ela ficando ativada, a gente geralmente tem uma reação imediata, né? E nesse trabalho que a gente faz, uma das partes que eu considero mais importantes, foram importantes para mim, é aumentar esse tempo do disparo do gatilho para a reação, para conter mesmo, para você ter a capacidade de ficar com incômodo. Então os tipos de reação podem ser contra o outro, de exigir, culpar, vingar-se, atacar-se, rebelar-se, ficar irritado ou com raiva, impaciente, criticar ou julgar ou reclamar do outro. Eu posso fingir que está tudo bem e tentar harmonizar ou agradar o outro, ou fazer uma doação. Então, através de uma máscara de bonzinho, eu tenho essas reações que a gente chama de harmonização. E também tem pessoas que têm reações de congelamento, ou de se fechar, ficar emburrado, né? Não fazer conexão com o outro, resignado, desistir da relação. Né, demorar um dia para responder o WhatsApp para o outro. Então, a gente tem tendências, né? Que se você ler isso aqui, você provavelmente consegue se encaixar, né? Por exemplo, a minha tendência maior é essa aqui. Tem pessoas que são mais reativas, mais explosivas, né? Isso também varia, né? De acordo com o movimento de vida, mas são formas clássicas de reação dessa criança emocional. Então, por trás de cada reação,
existe um sentimento, alguma coisa que você não integrou dentro de você. E geralmente esses sentimentos, o outro é só um espelho, uma projeção, ele ativa isso dentro de você. Mas esses sentimentos estão relacionados ao seu passado, a forma como você foi criado, né? E são feridas primais. Então as principais que a gente trabalha muito são abandono. Então abandono pode ser, por exemplo, um pai, uma mãe extremamente ausente, às vezes fisicamente presente, mas que não tinha disponibilidade emocional, ou uma morte, separação, né? Ou uma negligência constante. Invasão pode ser um abuso sexual, um abuso psicológico, ou um excesso de agressividade do pai, da mãe, ou de quem te criou, do irmão, da irmã. É invasão também quando a gente é, na infância, muitas vezes extremamente criticado e a gente não se sente aceito como a gente é. Então, existe um ímpeto de quem cuida da gente de querer que a gente seja diferente o tempo todo, que a gente não deveria, que a gente fez errado, que deveria ser de outro jeito. Isso também é uma invasão. E a rejeição, que a rejeição é simplesmente o outro dizer não, né, pra gente. E a partir disso a gente desenvolve sentimentos que são vazio, carência, medo, vergonha, culpa, choque, desconfiança, raiva, né? A partir dessas feridas primais a gente desenvolve esses sentimentos e a gente começa a ter uma vida reativa e sempre nessa camada aqui de proteção. Então a gente tem aqui a nossa essência, que são qualidades naturais que a gente traz de vida, né? Algumas pessoas têm um excesso de confiança na vida, outras pessoas têm uma capacidade de empatia, de compaixão, né? Ou outras pessoas são grandes fazedores e empreendedores de uma maneira consciente. A gente traz esses dons, esses talentos, e são presentes que a existência trouxe para a gente compartilhar a vida, né? Nos relacionamentos. E essa parte, ela fica, na maioria das pessoas, 99,8% das pessoas, encoberta por muito disso aqui, ó. A nossa criança emocional, que são essas feridas de infância, os sentimentos, o abandono, o vazio, a carência, que a gente experimentou como trauma e choque na infância. Então aqui nessa segunda camada. Como isso é muito difícil de você sustentar isso, né? E a criança realmente ela não tem um sistema psicológico, físico, um ego preparado para dar conta, muitas vezes, da história de vida dela, a gente desenvolve então isso aqui, que é a nossa camada de proteção, que são as nossas reações. Então, muitas vezes quando eu encontro, eu estou aqui, né? Sou tudo isso aqui. Vamos supor que eu estou me relacionando com uma pessoa e ela vem com todo o gráfico dela e a gente começa, a partir de um tempo, se relacionar muito a partir dessa proteção, sem a capacidade de se mostrar vulnerável e muitas vezes sem a capacidade de compartilhar a nossa essência um com o outro. Uma coisa que é muito importante também, e é o que a gente chama de juiz interno ou cobrador interno, e ele está intimamente relacionado com as nossas vergonhas. As nossas vergonhas, elas dizem muito sobre a gente, né? Uma parte do nosso trabalho é muito sobre trabalhar com as vergonhas. Existe uma voz interna em cada um de nós que julga tudo que a gente faz, que diz que a gente deveria ser melhor, que não está bom o suficiente, né? E isso enche a gente de medo, de culpa, e a gente começa a viver nossa vida com essa voz constante, maltratando a gente internamente. Tá? A gente chama isso de juiz interno, e isso é uma parte que é muito importante saber sobre a gente, porque a gente também leva no nosso relacionamento, né?
O choque é um aspecto muito importante, né? O choque, quando a gente sofre um trauma, geralmente isso gera um choque no nosso corpo. E a biologia, a neurociência, o que há de mais moderno hoje em dia, explica que choque não é só quando a gente passa por um trauma muito pontual e muito forte, né? Antigamente a gente achava que choque era só quando eu era atropelado, uma experiência de morte, ou um abuso, uma violência sexual muito intensa, né? Mas não. Existe também traumas de desenvolvimento, né? Então, o trauma de desenvolvimento, por exemplo, é uma negligência constante, um abuso, uma invasão constante, que ela é mais suave do que um trauma pontual, mas ela se repete constantemente. E isso também gera trauma no nosso sistema nervoso. E o trauma é uma coisa que o nosso sistema ele não dá conta de lidar com aquilo. Então, a nossa proteção é entrar em choque ou dissociação. Então, muitas vezes a gente congela, a gente não sente nada quando a gente passa por experiências muito difíceis. Nosso corpo fica congelado, a gente fica confuso, ou não tem a capacidade de falar sobre aquilo, nem dizer o que está sentindo, e nem ter uma sensação corporal. Ou muitas vezes a gente dissocia, a gente sai do corpo, vai para um outro lugar. Muitas pessoas que têm uma busca espiritual muito grande, excessiva mesmo, lógico que buscar a espiritualidade é uma parte importante da nossa vida, mas pessoas que muitas vezes têm essa tendência muito grande são pessoas que tiveram um trauma e estão dissociadas, elas estão querendo achar um lugar além do corpo que façam elas se sentir bem, porque elas não conseguem se permitir para sentir mesmo o que está por trás desse choque. Então, trauma e choque é uma coisa que a gente tem estudado e que está muito incluso dentro do nosso trabalho. E no relacionamento, chega um momento que a intimidade, ela vai levar você num estado de choque. E esse estado de choque, geralmente quando as pessoas chegam nesse estado, elas se assustam e geralmente já terminam a relação. Então é muito importante saber sobre isso, saber reconhecer no seu corpo quando você está em choque, saber comunicar isso e trabalhar com isso, né? Se você realmente sente necessidade de ter uma intimidade, um relacionamento íntimo com alguém. Bom, movimento de cura é um esquema bem racional, né? Esse trabalho ele tem uma racionalidade, mas isso aqui é um esqueminha que eu fiz que mais ou menos mostra como é que a gente pode trabalhar com essas questões. Então, a primeira parte é você reconhecer o que ou qual situação fez despertar o gatilho. Então, lá na primeira parte tem os gatilhos, né? O que faz atingir, o que faz despertar essa minha criança? O que ativa ela? Quais são as coisas que acontecem ao meu redor que fazem eu ficar ativado? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter consciência. O segundo ponto é perceber como que eu reajo, como que eu me protejo. Quando algo me ativa, qual é o movimento que eu faço? Eu ataco, eu fico resignado, tento harmonizar, né? Cada pessoa tem uma forma. O terceiro ponto, então, é achar espaço para ficar com a ferida e senti-la. A gente chama de container. E conectar com seus recursos. Então, se eu estou ativado e estou reativo, é porque eu não estou realmente com a capacidade de sentir o que está por debaixo disso, que seria aquela segunda camada do nosso gráfico, que é a camada da criança emocional. Então, o container é resiliência, é a capacidade de ficar no corpo, sentir aquilo, acolher, aceitar, e aí você pode passar para o quarto passo, que depois que você fez esse processo, que é convidar o outro para uma troca. Então, se algo que o outro fez me incomodou, me tocou numa ferida, posso perguntar para essa pessoa se ela tem espaço para me ouvir, e aí eu posso expressar de forma vulnerável e não violenta. Então, isso aqui quer dizer que eu expresso o que eu sinto, sem acusar,
sem fazer jogo de poder, que são basicamente as duas coisas que a gente está acostumado nos nossos relacionamentos. Muitas vezes quando alguém faz alguma coisa que me incomoda, eu acuso. Falo que ele está errado, que ele não deveria fazer aquilo, que é sempre a mesma coisa, né? Entro numa reatividade. E não esqueço de expressar o que eu sinto, que muitas vezes eu sinto abandonado, me sinto invadido. Então é começar a expressar essa comunicação a partir do eu, do que eu sinto quando algo acontece. E aí que isso que é intimidade, porque aí nesse momento eu estou ultrapassando a minha camada de proteção, entrando na camada da minha criança emocional e estou me revelando, me mostrando para o outro, né? E isso cria uma ponte, uma conexão. Muitas vezes nessa comunicação, a gente de forma velada entra nos jogos de acusação e de poder. Então é muito importante ter, no começo, ter um acompanhamento mesmo de terapeuta ou de alguém que tenha mais experiência com isso. Porque muitas vezes a gente se comunica da maneira certa, mas a energia é agressiva, ou uma palavrinha para alfinetar o outro, né? A gente está muito viciado nisso. Então esse é um movimento de cura. No nosso grupo a gente trabalha isso aqui com muito tempo, né? Com vários encontros para trabalhar cada parte dessa. De uma maneira vivencial mesmo, né? Sem ser muito teórico. Sexo é criança emocional, então a sexualidade também é um momento onde a gente está vulnerável. Sempre comento nas palestras que quando eu comecei a perceber isso e li isso a primeira vez, eu fiquei assustado. E aí eu pude perceber o tanto que eu estava realmente protegido na performance, né? No fazer. Quando a gente encontra o outro, a gente leva essa parte nossa infantil também. E às vezes quando essa criança carrega um profundo medo de ser abandonada ou se sente privada de amor e segurança, aparece na maneira como a gente se relaciona. Às vezes ou reprimindo ou demandando do outro sexualmente. Então, o sexo é uma maneira de trabalhar também essa questão da nossa vulnerabilidade na nossa criança. E aí a gente tem esse esqueminha que a gente divide essa sexualidade em 3 níveis, tá? Só para ficar didático mesmo. Então quando a gente encontra alguém, geralmente a gente tem um foco na excitação, no prazer, na paixão, né? Então muitas vezes transa muito, o sexo é bom, é muito focado no orgasmo, né? Muito corporal, muitas vezes muito genital, que é natural, ótimo. E é um movimento natural mesmo quando a gente encontra alguém, né? A gente está descobrindo o corpo e a sexualidade fica muito aflorada nesse nível 1, que é foco na excitação. Mas com o tempo você pode ficar contaminado com falta de nutrição ou medo. E quando a gente atinge o nível 2, quando isso aqui passa, a gente muitas vezes pode entrar aqui. Então um dos dois, ou os dois, começa a ficar mais vulnerável e percebe que sente falta de algo e muitas vezes anseia por mais conexão. Então às vezes o sexo perde a graça, aquela fisicalidade, genitalidade, perde a graça e você começa a sentir falta de conectar com outros espaços e se conectar com outra pessoa de uma forma diferente. E aí insegurança e medo podem chegar de surpresa, causando alguma disfunção ou entrando em choque. Então é muito comum que um dos dois às vezes perca o interesse pelo sexo porque está em choque, ou disfunções aconteçam, às vezes o homem começa a ter ejaculação precoce ou perde a ereção, ou a mulher, alguma questão com a lubrificação, ou doenças genitais começam a aparecer, porque é realmente um momento que essa criança, toda essa parte emocional nossa que não está sendo vista, sendo ouvida, começa a aparecer e o corpo começa a reagir. Esse nível 3 aqui, que é muito raro, né? Geralmente quando a gente chega aqui, a gente já pensa em mudar de parceiro. O nível 3 então abrange tudo que vier, a compreensão dos seus medos e do outro se torna legítima e o florescimento da sua natureza de amor acontece. A partilha e a aceitação crescem, estreitando os laços de confiança, e passa a se tornar menos focado na excitação. Então aí geralmente é um período que a gente começa a vivenciar o Tantra de uma maneira
realmente real, né? Quando a gente aceita tudo que acontece, tanto bom quanto ruim. Por que é importante se tornar vulnerável? Então, porque uma vida na camada de proteção, né, naquele gráfico que a gente mostrou, torna seu potencial pela metade. A gente acessa a nossa essência menos quando a gente está muito na proteção. Vulnerabilidade faz a gente chegar mais perto da nossa essência. Comportamentos que afastam a vulnerabilidade. Então, muitas vezes a gente vê isso nos relacionamentos. Habitualmente ser um salvador. Então, tem muitas vezes pessoas que atraem gente que tem muita questão, que tem muita demanda emocional, ou muita somatização, e um dos dois se torna um salvador. É aquele que está sempre levando o relacionamento para cima. Para o salvador, isso é uma posição confortável, porque ele está no poder e ele não fica vulnerável, tá? Então, ser um salvador é um comportamento que afasta isso. Necessidade de estar no controle sempre controlando a relação, o outro, tudo que está acontecendo. Ficar cronicamente irritado, a irritação ela tem uma ligação muito íntima com a nossa frustração. Frustração que não está sendo expressa, que não está sendo sentida. Então são coisas que estão acontecendo que você não está falando para o outro e você fica nessa constante irritação. Se afastar e ficar incomunicável, né? Isso não precisa nem explicar. Sempre ser legal, compassivo ou submisso, que é o bonzinho, né? E você nunca fala sobre o que você sente de verdade. Ou fazer o papel de professor ou guru, que esse é o mais irritante, né? Aquela pessoa que está dizendo, você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, deveria ser assim. Bom, durante o nosso trabalho, então, a gente trabalha com isso aqui, gatilhos de proteção, relação com pai e mãe, contenção de sentimentos no corpo, vitalidade, expressão emocional, as feridas de infância, padrões de compensação. Compensação são as formas que os nossos vícios, as nossas compulsões, que fazem com que a gente não consiga sentir esses sentimentos. Então, Facebook, sexo, masturbação, chocolate, N coisas podem ser compensação. Padrões de dependência e independência, como estabelecer limites firmes e amorosos, comunicação madura e assumir riscos para mudar. Essa é uma parte muito importante, porque quando a gente percebe todas essas coisas nossas que são difíceis de lidar, a gente tem que assumir um risco para mudar. E dentro desse trabalho a gente fala em baby steps, que são pequenos passos. Assumir pequenos riscos. O que eu posso fazer de diferente para entrar num espaço diferente? Então, eu gosto de terminar com essa imagem. Nada é mais corajoso do que ser vulnerável. Realmente é um ato de abrir o coração. Coragem vem tem esse significado de abrir o coração. E é isso, eu fui super rápido, falando rápido, porque a gente tem um tempo muito limitado. E o que eu mais gosto é de ouvir as perguntas. Então, falei realmente bem rápido e focado, tá? Geralmente eu falo mais. Isso aqui é só, né, sobre o nosso trabalho. A gente tem essas datas, que são os workshops de Tantra, imersão, geralmente no feriado. 5 a 7 de maio, 14 a 18 de junho, a parte 2. Cada parte a gente vai aprofundando na intimidade sexual. E o relacionamento consciente, onde a gente trabalha só o relacionamento, e que é um grupo que acontece às quintas-feiras à noite, que vai de 27 de abril a 9 de novembro, com encontros semanais, tá? Ali no Clube Amigo, no setor de clubes. E só umas dúvidas, as pessoas perguntam se precisa ser casal, se não precisa ser casal. Não, pode ser solteiro, casal, pode ser homossexual, isso não tem nenhuma questão. A gente só tenta deixar o grupo polarizado, que é o mesmo número de homens e de mulheres, porque o Tantra trabalha muito com a interação do masculino e do feminino. E quem é homossexual, a gente já teve pessoas nos nossos grupos homossexuais que trabalham da mesma forma. Geralmente dentro da relação, um é mais masculino do que o outro, ou mais masculina do que a outra, né? E isso flui super bem. Ok? É isso.
Acho que está passando uma lista. A gente pode depois manter contato com vocês, porque esse do feriado da Semana Santa, a gente já tem 30 inscritos, então encerrou não tem mais vagas nesse. Mas a gente abriu uma outra possibilidade, que é de 5 a 7 de maio, começando sempre à noite. Então é 5, uma sexta-feira à noite, vai até domingo no fim do dia. E é imersão, a pessoa dorme lá, porque a gente começa às 7 da manhã com meditação, vai até de noite. Então a gente convida quem estiver interessado a procurar a gente, porque tem um preço com desconto para inscrições antecipadas. Tá? E a gente tem um folheto aqui também, se vocês quiserem pegar. Quem for sair, puder pegar o panfleto aqui na frente, tá? Isso. E aí a gente queria abrir, a gente só tem 5 minutos para perguntas. Se alguém quiser fazer uma pergunta, a gente vai ser muito bem-vinda. A gente adoraria ouvir as dúvidas aí que surgiram. Às vezes eu percebo que se associa muitos traumas, coisas ruins à infância. Aí eu fico me perguntando por que eu não associo coisas boas também? Porque eu vejo que coisas boas da nossa personalidade são da essência. E por que não também na nossa criação, pai e mãe? Então ela perguntou que na infância se associa muito trauma à infância e geralmente não se associa coisas boas à infância, né? Foi isso, né? Mais ou menos. Então, na verdade, a gente o trabalho de trauma, ele trabalha com o trauma e trabalha também com o que a gente chama de recursos. Então, recursos são coisas que fazem a gente se sentir bem, conectado, confortável no corpo e com prazer. Se você teve esses pontos na infância, são recursos que você leva para a sua vida. Então a gente não é que a gente não olha para isso, a gente também olha, e os recursos não são só da infância, podem ser da vida adulta também. Respondido? Mais ou menos. A gente olha para isso, mas a gente chama de recursos. Tá? Eu penso que isso acontece porque o sexo é uma forma de ter muitas sensações fortes, né? E como a gente busca essas sensações fortes, a gente vai direto do que nos dá mais onde essas sensações são mais intensas, digamos assim. Mas pelo caminho do tempo, pelo que eu entendi, isso eu queria confirmar, você faz essa desconexão, né? Essa sensação, esse prazer intenso que você sente, você tenta minimizar isso desconectando dessa sensação, né? Tanto é que você consegue retardar a ejaculação, porque se você se mantiver colado a isso, você também não consegue realizar, né? Tá, não é bem isso, porque na verdade existe até um conceito da bioenergética que é a capacidade de sustentação do prazer. É porque quando o corpo ele está muito, o que a gente chama colapsado, desconectado, sem muita presença, tem pouca sustentação com prazer. A gente pensa até que a ejaculação rápida, você vê que a pessoa está com muita sensação. Na verdade, não é bem isso. É que ela está com dificuldade de sustentar o prazer e ela descarrega rápido. Porque o orgasmo, dentro da visão do Reich, que ele trouxe bem, é uma fórmula: carga, tensão, carga, descarga e relaxamento. Então, se a pessoa, o tesão, vamos colocar assim, fica mais fácil de entender, quando a pessoa tem espaço interno, ela consegue sustentar mais esse prazer. Só que ela consegue sustentar tanto esse prazer que ela consegue até ir de uma forma mais lenta. Está entendendo? Não sei se você, não é que ela vai negar a sensação, não é isso. Agora, quando a pessoa não tem espaço interno e está muito bloqueada, ela não sustenta isso e rapidamente ela descarrega. Ela já começou, até a mulher quando acontecer isso, começou a transar, já gozou, vamos dizer assim, muito rápido e depois não tem mais interesse. É porque o corpo está muito bloqueado. A gente tem esse conceito errado, né, de que... Eu entendi sua pergunta, mas é muito comum esse falso entendimento de que a sensação, que a gente tem muita sensação quando está com esse sexo acontecendo, não necessariamente você está conseguindo desfrutar com o prazer daquilo.
porque não tem espaço interno para sustentar. Esse espaço não seria justamente esse espaço interno não seria justamente descolar a gente da sensação puramente? Não, o espaço interno é você estar presente, principalmente quando você está presente no seu corpo, no seu coração, no seu corpo, você vai esvaziando a mente, vai sentir mais presença e você cria mais espaço. E aí tem também a ver com respiração, a gente trabalha respiração com toque, porque às vezes também está tão contraído que não tem espaço mesmo, nem para respirar, nem para estar presente, entende? Mas não é desconectar da sensação. A gente vai até sentir mais. A maioria das pessoas se queixam no consultório que não estão sentindo. Na verdade, a questão é, eu não estou sentindo nada. Muitos clientes falam isso para mim, eu não sinto. Isso é louco, porque está muito aqui, entendeu? Assim, da cabeça para cima. Não está sentindo, porque está muito protegido, muito protegido. Então aí começa a sensibilizar para ir sentindo. Entende? Eu caminho através desse caminho de abertura. Tem mais uma pergunta? Alguém? Você? Para participar dos cursos, um é pré-requisito para outro, ou, por exemplo, se eu tiver interesse de fazer um relacionamento consciente, eu posso fazê-lo direto ou preciso passar pelo Tantra primeiro? Tá, o relacionamento você pode fazer independente, não tem pré-requisito. O Tantra 2 tem pré-requisito o Tantra 1 e o 3, o 1 e o 2. Só isso. Não são necessários, tá? Mais alguém? Você? Se você não conseguiu entender o que é o container? Tá. Então, primeiro o gatilho e depois a reação. Então, você primeiro tem que sentir, você não reage e acha espaço. Achar espaço é, por exemplo, ficar no seu quarto, achar uma meditação, ir para a natureza, achar um local onde você consiga ficar com você mesma e sentir o que está por debaixo dessa reação. Sentir de forma corporal. E quando você sentir, você tem a capacidade de ficar com isso sem precisar botar para fora numa reação ou sem precisar reprimir. Então, o container é uma coisa física e emocional ao mesmo tempo, tá? Mas o muito importante é que você tenha um espaço com você mesma, sem o outro, porque quando o outro está presente, a gente tem a tendência de reagir ou descarregar essa energia. A gente não tem espaço para ficar com ela. Então, o container é criar esse espaço para ficar com esse sentimento. O nosso trabalho tem muito também a meditação, né, dentro do nosso trabalho. E a meditação, ela vai criando esse observar, esse ficar no observador. E quando você passa a observar suas emoções, suas sensações, esse tempo de resposta é maior. Então você não rapidamente vai reagindo, você está observando, você está mais no seu centro. Última pergunta. Em relação ao espaço interno tem como se fosse um armazenamento de energia. Como eu faço para aumentar esse espaço interno? Para ajudar a mim e a minha vida. E no caso, com a meditação? A meditação ajuda, mas é muito importante que você esteja trabalhando coisas reprimidas no seu corpo, tá? Então, muitas vezes esses sentimentos reprimidos, antigos, que você não lidou, eles ficam armazenados em formas de couraças, que a gente chama, que são anéis musculares, tá? Então, expressão emocional, trabalhar, saber lidar com as suas emoções, capacidade de ter container, de meditação, de presença, tudo isso ajuda a aumentar o espaço interno, tá? Não é só a quantidade de energia que você tem dentro, tá? E, na verdade, essa energia ela vai vir como resultado disso tudo que ele falou.
Entendeu? Porque cheio de tensões, de emoções antigas guardadas, não tem como você aumentar a energia, entende? Assim, precisa criar espaço primeiro, através, e às vezes precisa de uma ajuda terapêutica para essa expressão emocional. O corpo gasta muita energia se protegendo e contraindo, né? E a gente não percebe, é muito automático, muito antigo. Todo mundo tem, né? Por isso que o nosso trabalho ele é muito corporal, com muita respiração, muito movimento, que é realmente dar energia para o corpo começar a se abrir. Tá bom? Bom, só tinha espaço para essa pergunta. Quero agradecer aí imensamente o Getap, o Eric, todo mundo que ficou até o final e se interessou aí. A gente agradece de coração. Obrigado. Nós também agradecemos a presença de vocês. Foi linda a palestra, muito obrigada. E obrigada também a presença de todos. Lembrando que na terça-feira vai ter uma vivência bem divertida, bem legal também, voltada ao tema do Tantra.